Jesus ser exaltado, seu nome espalhado por essa nação. Que todos possam conhecer a verdade, Ele é o caminho para o céu. Queremos ver Jesus ser exaltado, seu nome espalhado por essa nação. Que todos possam conhecer a verdade, Ele é o caminho para o céu. Queremos ver, queremos ver, queremos ver Jesus ser exaltado. Queremos ver, queremos ver, queremos ver Jesus ser exaltado. Passo a passo caminhando, pouco a pouco conquistando. A oração é uma arma, as muralhas vão cair. Queremos ver Jesus ser exaltado, seu nome espalhado por essa nação. Que todos possam conhecer a verdade, Ele é o caminho para o céu. Queremos ver, queremos ver, queremos ver Jesus ser exaltado. Queremos ver, queremos ver, queremos ver Jesus ser exaltado. Uma boa noite a todos vocês, que bom que você está nos acompanhando pela internet, assistindo nosso culto, que Deus possa abençoar você e toda a sua família. E puxa vida, nós estamos chegando ao final de mais um mês, iniciando o segundo semestre, indo para o final do ano. E com certeza a gente não imaginou que nós iríamos terminar o ano da forma como a gente está passando ele. Claro, tem muito pela frente, mas a gente já fala no mês de julho, agosto. Eu não sei você, mas mesmo assim, com tudo o que está acontecendo na nossa vida, dá a impressão que ainda assim o ano ele está passando rápido. Talvez porque a gente se envolve com tantas coisas, também toda novidade, tudo diferente, tanta coisa que nos é desconhecida, e a gente se ocupa, a gente tem expectativa, a gente espera várias coisas, principalmente que todo esse contexto se normalize. O que você tem esperado esse ano? O que você está esperando, além disso que nós estamos vivenciando pelo mundo inteiro? Quais são as suas expectativas pessoais, familiar? Porque esperar não é algo fácil para ninguém. Esgota muitas vezes as nossas forças. Esperar sem saber qual vai ser o retorno, qual vai ser o resultado. Por isso a questão não é o que nós esperamos, mas onde nós depositamos essa espera, essa esperança. No que nós esperamos? Quero saudar vocês com um texto que está escrito no livro de Isaías 40, versículo 31, que diz o seguinte: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quando a gente deposita a nossa esperança, quando a gente espera em Deus ou por Deus, nós encontramos esses benefícios. Porque quando a gente espera em Deus ou por Deus, nós temos a certeza e podemos confiar nisso, de que Ele não vai nos deixar esperando por um vazio, ou por uma falsa esperança, falsa expectativa, ou por aquilo que a gente acha que deve acontecer. E nem sempre aquilo que nós queremos que aconteça talvez seja o melhor, mesmo que a gente não entenda. Por isso, esperar em Deus, nós encontramos renovação em nossas forças, nosso vigor, descanso.
a gente consegue encontrar novamente um sentido, prazer, vontade para seguir em frente, não desanimar ou não se entregar ao desânimo. Isso somente Deus pode fazer a todos nós. Por isso, meus queridos, nós podemos dar o nosso culto a Ele, a nossa adoração, porque nele as nossas forças se renovam, não se esgotam. A nossa esperança não acaba, não termina, porque Deus é conosco, Deus é por nós, Ele é por você e por tua família. E assim, convido vocês a termos uma palavra de oração a esse nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque nós podemos receber a tua palavra e entendemos que nós damos o culto, Senhor, a Ti, porque Tu és um Deus que fala a cada um de nós aquilo que nós precisamos ouvir. Por isso, fala nessa noite com todos nós, para que quando a gente se sente cansado, esgotado, quando a gente se sente desanimado, com vontade de desistir, seja no que for, nós podemos novamente saber, entender e confiar de que em Ti nós somos renovados em todos os sentidos. Por isso, fala a Tua palavra aos nossos corações e que a gente aprenda a depositar a nossa esperança em Ti, Deus. E por meio de Ti, possamos realmente olhar de uma forma diferente tudo o que acontece ao nosso redor, para as pessoas, para nós mesmos, para o mundo, para tudo o que está acontecendo, Deus. Porque em Ti nós podemos sempre ter uma esperança. Fala em nossos corações por meio da Tua palavra, Senhor, e também que a gente possa Te elevar, Te exaltar através da nossa adoração. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido todos a darmos o nosso louvor a esse Deus e poder renovar a nossa força na Sua presença. Santo, Santo, poderoso, querem adivinhar.
Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e peço a esse mesmo Senhor que possa levar aí no teu lar, aonde quer que você esteja, a paz e que possa, com a sua palavra, te abençoar ricamente nessa noite. Queridos e amados irmãos, hoje é o nosso terceiro tema da trilogia relatada lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 42, onde falam como viviam os convertidos daquela igreja primitiva, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esta foi a primeira pregação feita pelo missionário Daniel, há 2 domingos atrás. E depois ele falou também sobre que eles viviam uma igreja de oração. E hoje, como tema, nós entramos na parte onde os irmãos viviam em comunhão. Mas antes de nós lermos novamente a palavra de Deus, eu convido os irmãos aí na sua casa que você possa fechar os teus olhos e silenciar, para que a gente possa conversar com o nosso Deus. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos dás o privilégio de, mesmo estando em casa, aonde quer que estejamos, nós possamos agora ouvir a Tua palavra. E sabemos que a Tua palavra, Pai, não volta vazia do nosso coração. Eu peço que o Senhor hoje, Pai, toque os meus lábios, para que eu possa ser uma testemunha fiel do Teu amor e um canal da Tua bênção, Senhor. Fala através de mim, Senhor, que eu possa realmente engrandecer o Teu santo nome e a todo quanto escuta a Tua palavra nesse momento, possa ser abençoado e ter a sua vida transformada. Pois Tu, Senhor, sabes qual é a área da nossa vida que precisamos do Teu toque e do Teu agir. Por isso eu peço em nome de Jesus, que o Senhor faça o que achar necessário e que a Tua palavra cale fundo, Senhor, no nosso coração, e que a gente possa, nessa noite, ser transformado, ser orientado por Ti. No Teu santo e precioso nome é que eu oro e agradeço. Amém. Amados irmãos, então, como falado, o tema dessa noite é comunhão. Eu confesso a vocês que quando recebi esse tema para a pregação, eu fiquei um pouco confuso. Como falar de comunhão no momento em que estamos vivendo, onde a ordem, eu diria que mundial, é o afastamento social, onde tanto tem se pedido para as pessoas se distanciar. Como falar de comunhão? E o Senhor me deu uma direção. Ao pesquisar, eu acabei descobrindo que comunhão é muito mais do que estar apenas perto. No sentido literal da palavra, no grego, comunhão significa koinonia, que traduzida significa vida compartilhada. Ou seja, comunhão é mais do que apenas estar junto. Comunhão vai além, é ter muito em comum
com aqueles que se convivem. É poder tirar desse convívio coisas maravilhosas e também poder se doar para aqueles com quem convivemos. Eu leio a palavra de Deus novamente, que está lá no livro de Atos, que é orientada para nós, livro de Atos, capítulo 2, verso 42, onde diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sabe, irmãos, comunhão não é o simples fato de estar somente juntos, como eu já falei no princípio. Sabe por que eu digo isso? Perceba, às vezes você está na tua casa, eu percebi isso essa semana. Eu estava na minha casa com a minha esposa e o meu filho. Os três no mesmo cômodo, mas não estávamos tendo comunhão. Porque cada um de nós estava com algo que costuma tirar a comunhão dos lares, o celular. Cada um estava ligado em algo diferente. Ou seja, nós apenas estávamos juntos, mas estávamos sem comunhão. E por que a comunhão é tão necessária? Eu quero trazer para nós hoje o que a palavra de Deus nos diz. Que existem muitos benefícios em estar em comunhão com os da nossa casa, sim, mas principalmente com os da família da fé. Tanto que a palavra de Deus lá em Atos, se você ler, eu creio que na tua Bíblia também vai dizer assim, lá no início como texto, como viviam os convertidos. E esta palavra que eu quero trazer para nós são 5 benefícios de viver em comunhão com os irmãos da fé. E vamos ser honestos, queridos. Conviver com pessoas nem sempre é tão fácil. Dentro da igreja também não é fácil. Porque o cristão, por mais espiritual que seja, ele também comete erros. Você sabe, é assim contigo, é assim comigo também. E isso não é tão fácil. Todos somos chamados a viver em comunhão, mesmo com os nossos erros. Quer ver uma palavra que expressa muito bem isso? Está lá no livro de Colossenses, onde Deus diz assim, suportai-vos em amor uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Caso alguém tenha algo contra outro, perdoai-vos, como assim o Senhor vos perdoou. Ou seja, somos falhos, sim, e pecadores, mas precisamos conviver juntos. Quando a palavra de Deus diz suportai-vos, quer dizer porque nós não somos perfeitos, ou seja, terá atrito na convivência, mas Deus não deixa de nos orientar que devemos estar juntos, mesmo em meio às nossas falhas. Viver em união é um desejo de Deus. A palavra também fala lá em Salmo 133, verso 1, como é bom e agradável que vivam unidos os irmãos. O desejo de Deus para a sua igreja é a união. Com todos os nossos defeitos e fraquezas, mesmo assim, nós precisamos uns dos outros. Quem acha que pode ser cristão e viver uma vida sozinho, infelizmente, está muito enganado. E eu quero falar agora sobre o primeiro benefício de viver em comunhão com os irmãos. O primeiro benefício de viver em comunhão com os irmãos é o encorajamento. A palavra de Deus nos fala lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versos 25, o seguinte: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia seria esse? O dia do fim dos tempos? Não creio, irmãos, porque o fim dos tempos nós não sabemos quando será. A própria palavra nos orienta isso. Mas eu creio sim que devemos nos encorajar quando
estamos perto do dia da dificuldade. Não poderia ser palavra melhor para o tempo em que estamos passando. Dia de tantas dificuldades, tantas dúvidas que temos passado. E sabe o que é interessante? Quando estamos sozinhos e isolados, facilmente caímos no desespero. Diante das dificuldades da vida, vêm as dúvidas. Não sei se vem com você, comigo, por mais que eu busque a palavra, mas as dúvidas aparecem. Por isso a necessidade de estarmos juntos, porque a minha dúvida e a tua dúvida às vezes pode ser tirada por um irmão. Por isso que é tão importante o convívio. Irmãos podem se encorajar, irmãos podem te dar aqui empurrão para dizer, vamos, não te aflija. Deus já fez tanto por nós, sabe? Esse irmão pode te trazer à memória quantas coisas Deus já fez na vida dele e na tua vida própria, que talvez nesse momento você não esteja lembrando. E esse irmão pode te trazer à tona. Sabe, queridos, essa semana que passou a gente teve um momento de reunião no grupo de homens. E também tivemos um momento de reunião de coordenação. E eu pude expressar ali algo que estava me afligindo muito durante essas semanas. Muito também dizia respeito a um momento de comunhão. E eu compartilho com vocês. Eu estava frustrado porque quando a lista do culto aparecia, nós temos uma lista, né? Porque agora o culto é com um número reduzido de pessoas. E quando a lista era colocada, cabe 100 pessoas na igreja se tiver liberado. E apenas 30 lugares agora com essa nova lei. E eu pensei, nossa, quando a lista do culto surgir, não vai dar 5 minutos, vai estar cheio. Vai ter gente na lista de espera esperando vagar lugar. E para minha surpresa, isso não aconteceu. Pelo contrário, foi um número muito reduzido de pessoas que colocou o seu nome para vir assistir o culto presencial. E aí isso me deixou muito frustrado. Eu digo, poxa vida, será que a turma não sente o desejo de estar junto? Foram tanto tempo sem culto presencial, tanto tempo sem poder ver os irmãos de pertinho, e agora que tem a oportunidade, parece que o pessoal está desinteressado. Isso me frustrou. E aí me veio na memória algo que há um tempo atrás também a gente fazia. A gente jogava vôlei e colocava da mesma forma uma lista para ser preenchida. E não dava 5 minutos, a lista do vôlei estava cheia. Aí eu pensei, poxa vida, será que é muito mais importante para a turma um jogo de vôlei do que poder ver a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus juntamente com os irmãos? E aí nessas reuniões que a gente fez, os irmãos puderam acalmar o meu coração dizendo, olha Edson, não te preocupa com isso. Provavelmente os irmãos estão com receio, ou então eles precisam de um empurrãozinho para isso. Quem sabe a gente não faz uma lista aqui de pessoas e começa a ligar para elas, mandar uma mensagem incentivando elas novamente a buscar a palavra de Deus. Sabe, isso é encorajamento. E eu precisava ouvir isso. A resposta para a minha pergunta, para a minha frustração, foi tirada no momento de comunhão também com os irmãos. Ou seja, comunhão traz encorajamento. Trouxe a mim e creio que vai trazer a tantas pessoas mais. Quer ter comunhão? Não necessariamente precisa ficar junto. Liga para alguém muito especial, conversa com ele, motiva ele para uma vida de fé. O segundo benefício da comunhão é o crescimento. Entro na palavra que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 11, onde vai falar muito para nós sobre crescimento. Diz assim, por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também
assim o fazeis. Por que a comunhão traz crescimento? Quando a palavra de Deus diz aqui, lá em 1 Tessalonicenses, por isso exortai-vos, eu fui atrás para saber o que era exortar. Eu achei que exortar simplesmente era corrigir. Mas exortar vai muito mais além, dizendo que é estimular, incitar, persuadir, ou seja, conquistar aquela pessoa, né? Aconselhar, despertar, encorajar, entusiasmar e induzir. Ou seja, para uma pessoa crescer, ela não cresce sozinha, principalmente dentro da vida de fé. Porque quando ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela começa a fazer parte do corpo de Deus, onde Cristo é a cabeça. E esse corpo, parte nenhuma cresce sozinha. Ela precisa de um todo para crescer. E nesse todo, você precisa ser encorajado, você precisa ser exortado, você precisa ser, como a palavra aqui diz, incitado, estimulado. Ou seja, na palavra ali também diz que precisamos nos edificar também uns aos outros. E edificar é construir. Quando vivemos em comunhão com os nossos irmãos, ajudamos-nos uns aos outros a crescer e ficar maduros. Sabe, queridos, por que muitos têm essa dificuldade? Você gosta de ser corrigido? Provavelmente não. Eu também não gosto muito. Mas, na caminhada de fé, se queremos o crescimento, precisamos que isso seja feito conosco. Até porque a gente não nasce sabendo de tudo. E nessa caminhada, muitas coisas, a gente vai fazer errado achando que está fazendo certo. E precisamos daquele irmão mais velho de fé. Precisamos conviver com ele e aceitar a correção dele. Claro, mediante a palavra de Deus, para que possamos aprender mais e mais e crescer na caminhada com o nosso Deus. E ainda diz, em Jesus todos estamos unidos, como os membros de um corpo, assim como falei. Ou seja, se queremos crescer, precisamos manter comunhão para ser corrigidos através de outros cristãos, outros irmãos de fé. O terceiro benefício que a comunhão com irmãos de fé nos traz é a ajuda. E eu leio a palavra de Deus que está em Gálatas, no capítulo 6, no verso 2, onde diz assim, uma palavra que realmente marcou muito para mim, e daqui a pouco eu falo por quê. Essa palavra diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe, queridos, na caminhada de fé, enfrentamos muitos desafios e dificuldades. Enfrentamos muitas lutas, muitas tentações. Mas, em Jesus, a gente encontra, claro, saída para vencer tudo isso. Mas, na maioria das vezes, Jesus usa pessoas para que isso aconteça. Ou seja, Jesus usa pessoas para nos ajudar. Esse estudo dessa palavra de Gálatas, eu fiz há mais ou menos, foi o primeiro estudo da minha caminhada cristã. Eu fiz há uns 11 anos atrás. E o que mais me chamou a atenção, lá no início da minha caminhada, é porque eu tinha muitos problemas. Mas o que me motivou a seguir uma vida com Jesus foi saber que eu não estava sozinho. Que pessoas as quais eu conheci naquele ambiente cristão, elas, além de estarem somente comigo ali, elas também se dispuseram que quando eu precisasse de ajuda, elas estariam comigo. Ou seja, levar as cargas uns dos outros é muito importante na caminhada. E só se obtém isso quando consegue se levar uma vida de comunhão. Ou seja, você me ajuda, eu também te ajudo. Por isso que a palavra lá chamada koinonia no grego
diz uma vida compartilhada. Assim como irmãos vão abrir mão da sua vida para te ajudar, esse também vai ser um dever teu. E você consegue isso longe das pessoas? De maneira nenhuma. Só se estiver pertinho, no convívio, ou seja, só se você tiver algo em comunhão com elas, algo em comum. E isso você consegue dentro da família da fé. Todos somos chamados a ajudar uns aos outros. Em vez de enfrentar todos os desafios sozinhos, podemos compartilhar as nossas cargas, aquilo que pesa para nós, com os nossos irmãos e assim vice-versa, agindo em solidariedade. O quarto tema e o quarto benefício a partir da comunhão com os irmãos é a força. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 27, verso 17, diz o seguinte: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia ao seu companheiro. Você já ouviu a expressão a união faz a força? Ou seja, sozinho podemos até nos diferenciar, mas unidos, com certeza, seremos mais fortes. Ter comunhão com os irmãos, crescendo juntos em Cristo, nos fortalece espiritualmente. Quando um cai, o outro ajuda a levantar e aprendemos juntos como enfrentar as dificuldades da vida. Eu quero ler uma palavra que fala muito e de uma maneira muito gostosa para nós sobre força na união, ou seja, de mais pessoas. Essa palavra foi escrita pelo sábio Salomão, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, no versos 9 a 12. Lá diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem a melhor paga do seu trabalho. Ou seja, quando dois se unem para trabalhar, o serviço rende mais, automaticamente. E aqui diz a palavra que vão ganhar mais também, ou seja, há um benefício em estar junto. Segue dizendo, porque se caírem, um levantará o seu companheiro. Ai, porém, daquele que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Viram que interessante? A força de um poder ajudar ao outro. Se um cai, o outro levanta. Se porventura alguém cai sozinho, quem o vai levantar? Palavra maravilhosa. E ainda segue dizendo, também se dormirem dois juntos, eles se aquentarão, mas um só se esfriará. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Ou seja, é importante, irmãos, ter alguém para caminhar contigo. É importante ter alguém de fé para te dar suporte e assim vice-versa. Quando você é alguém mais velho de caminhada, poder na igreja, pegar alguém que está começando e caminhar junto com ele. Os dois se fortalecerão. E se porventura, como a palavra diz aqui, no sistema literal, caírem, a gente pode falar agora no sistema espiritual, se porventura alguém cair em algum pecado, o outro irmão pode chegar com um bom aconselhamento, pode ajudar aquele irmão a se levantar. Sabe, queridos, precisamos ter comunhão. Sozinhos somos muito fracos, mas juntos somos fortes. Eu quero ler uma palavra maravilhosa também de um pregador chamado Roger Araújo. Esse homem, ele disse algo que me tocou muito na relação estar junto com alguém. Ele usa o versículo lá de Marcos, capítulo 6, verso 7, onde fala que o Senhor largou os seus discípulos 2 a 2 para a obra. A palavra de Deus diz assim, Jesus enviou os discípulos, Chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhe poder sobre espíritos impuros. E aí esse homem diz as seguintes frases, que eu achei muito,
muito interessante. O Evangelho de hoje nos coloca diante de tantas coisas importantes para a nossa vida. Uma delas é que não somos discípulos sozinhos. Tanto que o Senhor despediu os seus, por mais capacitados que fossem, 2 a 2. Em um corpo no qual somos discípulos, Jesus é a cabeça. Jesus chama os discípulos, vejam que interessante isso, irmãos. Jesus chama os discípulos 2 a 2 e os envia, pois um pode ser bom, mas 2 é excelente. E ele diz assim: uma mãe em casa orando pelo seu filho é muito bom, mas se elas tiverem comunhão com o seu marido e os 2 orarem junto, se torna tremendo. Não terá espírito que possa agir na casa deles, pois um fortalece o outro e um age junto com o outro. Queridos, que coisa maravilhosa! Uma mãe e um pai orar junto pelo seu filho. E olha, eu quero estar enganado, mas eu acho que isso é raro nas nossas casas. Sabe, muita gente tem o seu momento de oração sozinho. Não que isso não seja bom, isso é necessário. Mas a oração em família é maravilhosa. E a comunhão em família, buscando o Senhor, mais maravilhosa ainda. Então que isso possa acontecer, não somente no nosso lar, mas que possa acontecer com os nossos amigos, na nossa empresa e principalmente na nossa família da fé. Que a gente possa, o celular serve para tantas coisas, por que não fazer uma chamada de vídeo com o irmão, com alguns amigos e convidá-los para orar junto nesse momento? Sabe, existem maneiras de mantermos comunhão, mesmo à distância. Faça isso, é muito importante. Vai te fortalecer e vai fortalecer também outras pessoas. E como último benefício, e talvez um dos mais maravilhosos, que a comunhão em Cristo traz, é o amor. A palavra de Deus fala, lá em João 13:35, o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é a melhor parte de ter comunhão com os irmãos na fé. Quando temos comunhão, partilhamos nossa vida com os nossos irmãos. Ganhamos intimidade. Aprendemos a amar de verdade com aquele que é o verdadeiro amor. Ou seja, conviver com os irmãos, lembrando que esse amor vem do Senhor. A comunhão trará isso a nós. Que o Senhor possa te abençoar e que você possa realmente buscar, usando os meios possíveis nesses tempos difíceis. Mas busque ter comunhão, porque o ter comunhão nesse momento trará a você tudo isso que a gente falou. Trará a você e também aos outros da tua família de fé encorajamento, crescimento, ajuda, força e o amor. Cada vez mais que isso possa crescer no teu coração. Que Deus te abençoe nessa semana e que você possa ser uma bênção na tua casa, para aqueles que convivem contigo e principalmente para os teus irmãos na fé. Que o Senhor te dê a sua paz e a sua graça e te guarde. E a cada dia faça crescer em ti a fome e a sede pela sua palavra e a fome e a sede também de querer se aproximar dos teus irmãos. Amém? Meus queridos, em 1 João 1,9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda injustiça. Queremos agora ter um momento de oportunidade, onde nós podemos colocar diante de Deus tudo aquilo que com certeza nós não queremos carregar. Falhas, pecados e tantos sentimentos que muitas vezes vêm ao redor disso. Porque a palavra, ela nos promete, se nós confessarmos, se nós admitirmos, Deus, Ele perdoa. Deus, Ele perdoa, nos dá a chance de nos reconciliarmos com Ele, conosco mesmo e também uns com os outros. Por isso, convido você a ter esse momento diante de Deus, diante de Sua presença e colocar todo esse fardo que não nos pertence, porque Cristo já o carregou nas mãos daquele que com certeza pode suportar todas as coisas. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos confessar as nossas transgressões, nossas culpas e tudo mais que muitas vezes pode pesar o nosso coração. Sabemos e entendemos por Tua palavra que tudo o que não nos pertence, tudo aquilo que Tu não queres que faça parte da nossa vida, Cristo já carregou sobre si, morreu e venceu a morte, Senhor. Por isso, nós também queremos ter a certeza de que na Tua presença podemos encontrar a Tua paz e também que Tu possas purificar, possas nos perdoar e que esse perdão possa curar a nossa vida como um todo, entre nós, contigo e uns com os outros, Senhor, como também ouvimos a partir da palavra, para podermos ter comunhão, Senhor, e que ela possa abençoar todos os nossos relacionamentos. Então, confessamos diante da Tua presença tudo o que muitas vezes nos traz a culpa, na certeza de que Tu nos perdoa e nos absolve toda transgressão, Senhor. Assim nós oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse: Esse é meu corpo, que é dado por vocês. Tomem dele e comam, e façam isso em memória de mim. Assim sendo, meus queridos, podem tomar o pão, e esse é o corpo de Cristo dado por todos vocês. Podem comer. Depois também pegou o cálice da nova aliança e disse: Esse é meu sangue derramado por vocês. Bebam dele todos e façam isso em memória de mim. Assim, meus queridos, podem tomar o seu suco como sendo o sangue de Cristo derramado por vocês. Podem beber. E com essa ceia nós temos a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, na certeza e na confissão de fé de que um dia Ele voltará, nos levará para a vida eterna. Oremos ainda. Senhor Deus, obrigado por essa graça, obrigado por esse presente, por Tua misericórdia que se renova a cada dia. E que amanhã, na nova semana que se inicia, Deus, a gente possa acordar e lembrar que a Tua misericórdia nos acompanha, que essa graça imerecida nós recebemos, não porque nós temos algo que podemos apropriar-nos dela, Senhor, mas porque Tu nos concede, Tu nos entregaste a partir do Teu Filho, Senhor, Teu Filho amado, que também transmite o Seu amor por cada um de nós. Então nos abençoa o restante dessa noite e nos guarda no início dessa semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A resposta certa vem de ti, que faz sábio meu coração.
Assim sendo, meus queridos, que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos guarde. Deixamos disponível a conta da nossa comunidade, se você quiser ajudar com a sua oferta, com o seu dízimo, a gente é muito grato pela ajuda que nós podemos também receber e que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus possa te abençoar, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, com a sua graça e com a sua misericórdia. Que Deus esteja contigo, à frente e sempre presente na tua vida. Deus abençoe você, uma boa noite e uma abençoada semana.